Agora na Interativa, se liga com Matheus Ribeiro. Interativa. Meus amigos, minhas amigas, sabadão, dia 9 de abril de 2022, mais um Se Liga chegando aqui pelos 94.9 da Interativa. Estamos com transmissão simultânea também pela InTV, é o Se Liga com Imagem, pela página do Facebook, facebook.com/Interativa Goiânia, e pelo meu canal do YouTube, youtube.com/Matheus Ribeiro TV. Você que nos ouve na rádio, olá, muito bom dia, eu sou Matheus Ribeiro e este é o nosso Se Liga, que hoje discute um assunto importantíssimo e que é fundamental para as transformações efetivas que a gente precisa na nossa sociedade, no nosso Brasil, que é a qualidade da nossa educação. Como é que a gente tem uma educação de qualidade? Primeiramente, com bons educadores. Mas se a gente não tem professores em volume suficiente na rede pública, aí a parada fica mais difícil, né? Nós temos um levantamento do Observatório da Educação, que vai ser abordado no programa de hoje, e o número preocupa. Em Goiás, segundo o Observatório, há um déficit de 12 mil professores. Quem debate esse assunto com a gente é o professor de História do Instituto Federal de Goiás e também coordenador do Observatório da Educação em Goiás, Paulo Vinícius Teixeira. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Matheus. Satisfação, obrigado pelo convite. E nós do Observatório da Educação estamos aí empenhados nessa discussão com a sociedade goiana acerca da valorização da educação e que passa objetivamente para nós resolvermos esse gargalo que estrangula a educação goiana, que é a falta de concurso público e de professores efetivos na rede estadual de ensino. Pois é, temos também aqui a TT Ribeiro, nossa colega jornalista, que também é educadora e conhece aí a realidade das escolas de perto. Bom dia, TT. Bom dia, primo, bom dia, Rimene, bom dia, Paulo, que bom que você está aqui. Falar de educação, né? Eu sou suspeita para falar, você é da estadual, eu sou da municipal, e a gente aí está passando por uma situação, essa semana foi muito quente, né? Foi muito, além de ter sido quente por causa do clima, também foi uma semana muito tensa em relação, né, às discussões em torno da greve dos professores e servidores, trabalhadores da educação, e vamos falar mais sobre a necessidade de melhorar a educação municipal também. Com toda certeza, assunto que a gente aborda sempre aqui no Se Liga, mas hoje com um programa dedicado ao assunto. Rimene Amaral, diretamente de Nova Veneza, esta ilha italiana incrustada no coração do Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, TT. Bom dia, Paulo. Parece que está do lado do Vesúvio, porque o calor que tem feito aqui ultimamente, parece que o Vesúvio começou a entrar em erupção de novo. Não é possível uma coisa dessas. Mas como é sábado, a gente já pensa numa tarde mais fresquinha, né? Levando em consideração que a gente toma uns Beer Nights, uns Beer Days e segue. E falar em educação é muito bom. Eu sempre digo que a base para qualquer nação evoluir é a educação. E educação nunca é demais. A gente tem sempre que falar sobre e chamar a atenção para a educação de qualidade, e a gente pode ter isso. Hoje nós vamos discutir isso. Vamos começar. Com toda certeza. Ô Paulo, eu queria que você começasse dizendo para a gente qual o propósito do Observatório da Educação aqui em Goiás, como é que surgiu essa iniciativa e como é que foi feito esse levantamento que revela aí esse déficit preocupante na rede estadual de ensino. Primeiro, mandar um abraço aí para a TT Ribeiro, para o Rimene Amaral, satisfação estar aqui com vocês, além de estar com o Matheus. O Observatório da Educação é uma iniciativa de pesquisadores, professores, trabalhadores da educação em geral, e que também agrega estudantes de licenciaturas, fundamentalmente, e outros conjuntos de entidades que tem como foco essa preocupação com o bom funcionamento da educação. Não se restringe à análise da educação estadual, mas nesse momento o foco e o que fez constituir o observatório foi no ano de 2021, quando da publicação de um edital para a contratação de quase 14 mil professores em processo simplificado
pela Secretaria Estadual de Educação, um conjunto de pessoas vendo isso com muita preocupação, visto que a forma de prover o serviço público é através de concurso público, se mobilizaram e foram até o Ministério Público. E o Ministério Público, atendendo a essa iniciativa, então fez uma recomendação à Secretaria Estadual de Educação. Nós temos esse documento aí disponível, publicamos em nossas redes, estamos também no Instagram, Observatório da Educação em Goiás, e o MP reforçava os argumentos que a gente apresentava, de que não se trata de contratação provisória quando você chama quase 14 mil trabalhadores, um processo totalmente questionável, porque ele não tinha critérios como, por exemplo, que respeitasse a formação daqueles que se inscreviam nesse processo e que estabelecia a possibilidade de que esses contratos provisórios, e que são contratos precarizados, durassem até 5 anos. Então, a gente via que, na verdade, isso não era contrato provisório. Isso era a tentativa de manter a rede estadual de educação funcionando através de trabalhadores precarizados, que poderiam ficar ali até 5 anos, sem garantia nenhuma se trabalharia num semestre e poderia voltar a trabalhar no outro. Então, foi dessa indignação que surgiu o movimento de educadores por concurso público e que acabou desaguando depois na constituição do Observatório da Educação em Goiás. Certo. Eu queria passar a palavra para a TT, porque né, a gente sempre discute educação e ela fala com propriedade sobre o assunto, acompanha esse trabalho, inclusive dentro da Câmara Municipal de Goiânia. E nos preocupa, né, TT, quando a gente ouve um número como esse aí levantado pelo Observatório, de que é um déficit de 12 mil professores, ou seja, trocando em miúdos, né, nós precisaríamos de um concurso público com 12 mil vagas para suprir as necessidades da rede pública estadual de educação aqui de Goiás. Agora, obviamente que esse número pode ser contestado aí por autoridades, pode haver um debate e não nos interessa à medida em que o nosso propósito é falar sobre qualidade da educação e qualidade e valorização desses profissionais que estão na rede pública de saúde, na rede pública de educação, seja ela municipal ou estadual. No cotidiano das escolas em que você trabalha, em que você observa, de acordo com o seu conhecimento, com a sua experiência de trabalho, TT, essa precarização da carreira reflete também na qualidade do que é repassado aos alunos? A gente sabe a garra dos professores, mas chega uma hora que a corda estica demais, né? Bom, Matheus, eu vou te dar um exemplo mesmo que a gente viu nessa greve da rede municipal, né? Nós temos cenários, inclusive, viu, professor Paulo, nós também tivemos processos simplificados na prefeitura, justamente para suprir o déficit de professores que nós temos. Tanto é que isso dificultou também a situação da greve, enfim. Esses contratos, esses professores que foram contratados pelo processo simplificado, no caso, eles são a prova do déficit na rede municipal de ensino. Outro indício, Matheus, Rimene e, consequentemente, professor Paulo, são as dobras. Então, além dos contratos que chegaram, muitos contratos não conseguiram completar o processo simplificado, né? Porque não tinha todos os documentos ali. E aí a gente tem as dobras. Então, além dos contratos, a dobra é quando é um professor efetivo, e aí ele descobre que tem uma vaga numa outra escola. Então, ele dobra, ele vai assinar um contrato de dobra, mas ele é concursado por 30 horas, por exemplo. E o que isso impacta no dia a dia? Efetivamente, agora, durante essa greve, os professores que são efetivos, eles entraram de greve. Os contratos foram proibidos de entrar de greve. Se entrassem na greve, perderiam seus contratos, consequentemente, perderiam o emprego. E aí, o que acontece? Houve uma articulação dentro da Secretaria Municipal de Educação que fez o seguinte: se a escola A
parou e eu tenho 4 servidores contratos e a escola B eu tenho 10 servidores contratos, já sei, eu vou pegar esses 4 da escola A, vou pôr na escola B e vou funcionar meio período. E é aí que a gente chega nesse problema, Matheus, na sala de aula, porque uma criança que estava acostumada com o professor referência, que está ali lutando pelo direito dele de ter o reajuste preconizado pelo governo federal, ele abruptamente tem um outro professor referência ali, que é contrato. Consequentemente, se é CMEI, você vai ter um professor referência, você vai ter um auxiliar de atividades educativas de referência. Então, a criança, que é o centro do processo educativo na rede municipal, ela fica em segundo plano, justamente porque para você colocar mais escolas funcionando, para você falar para todo mundo, ó, estamos funcionando, meio período, mas estamos. Então, assim, é uma situação complicada, a gente percebe que, infelizmente, o interesse é mostrar números e, mais uma vez, a qualidade fica prejudicada. Então, sobre uma retomada das aulas, eu jogo, inclusive, essa questão para a Secretaria Municipal. Por que poucas vagas agora no concurso público da Prefeitura? Tem que chamar professor, tem que fazer concurso para professor e tem que valorizar esse professor. Exatamente. Aliás, quando a gente fala em educação de qualidade, a gente tem que pensar que, primeiro, não pode faltar professor, porque se faltar professor, é óbvio que não vai ter aluno, não vai ter educação para esses alunos. E quando a gente fala, quando vocês disseram um déficit de mais de 12 mil professores, na minha concepção, esse déficit deve ser pensado adiante, até porque deve haver um cadastro de reserva, porque todos os anos os professores se aposentam. E quando eles se aposentam, quem é que vai tomar o lugar dele? Quem é que vai dar aula aonde um professor que se aposentou esse ano, que já deve ter terminado, né, a sua carreira, cansado de dar aula, enfim, tudo isso deve ser levado em consideração. Agora, eu queria perguntar para o Paulo, e inclusive isso. Existem professores que não são da área atuando em outras áreas para tentar cobrir essa necessidade que existe de professores? Rimene, essa sua pergunta, ela vai ao encontro de uma das questões que o Observatório tem pautado. Nós temos no estado de Goiás, esses são dados que foram trazidos por nós, por um dos colaboradores com os quais a gente dialoga, o professor Tadeu, do Instituto do curso de Geografia da UFG, de que hoje o estado de Goiás é um dos estados em que mais se tem professor dando aula fora da sua área. E o Observatório da Educação, ele tem também ele está aberto e tem recebido uma série de denúncias. As pessoas que estiverem nos ouvindo podem nos mandar pelas nossas redes sociais. Em Rio Verde, nós temos uma pessoa formada em agronomia que dá aula de sociologia há mais de 5 anos no Colégio Estadual de Rio Verde. Recebemos denúncia nas regiões de Pires do Rio e Pameri, onde administradores dão aula de português. Aí eu pergunto para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo, você gostaria do seu filho ir para a escola e ter aula de sociologia com um agrônomo? De ter uma aula de português, uma aula de redação, uma aula de gramática, de interpretação de texto, de literatura, com um administrador de empresas? Então, nós estamos penalizando gerações e gerações, pessoas que vão ter dificuldades imensas de fazer uma prova do Enem, que vão terminar o ensino médio sem os conhecimentos básicos para se desenvolverem. Hoje, nós temos um número que nos diz que a cada 10 professores em sala de aula no estado de Goiás, 6 são contrato. E por quê? E aí, dialogando com a TT, e por que isso nos afeta de maneira tão direta? Porque, por exemplo, é interessante para quem quer fazer da função de professor uma moeda de troca política, uma moeda de troca de favores, porque há processos simplificados nas subsecretarias regionais. E aí, tem muito deputado que quer indicar uma pessoa para estar com ele na sua campanha como professor na escola estadual da região, tem prefeito que quer indicar professor, tem vereador que quer indicar professor. Nós não podemos fazer isso no estado de Goiás. Professor, a figura do professor, uma figura tão importante
passar a ser moeda de troca de favores políticos nas regiões. Então, nós não podemos aceitar nem tapar buraco com um professor de uma área dando aula em outra e nem com negociatas políticas passando por dentro das escolas estaduais. E como a TT colocou muito bem, um professor que é contrato, que é provisório, que ele está com medo de perder seu emprego, ele não pode se dedicar a projetos com a comunidade, ele não é um professor que possa se dedicar a projetos numa escola de tempo integral, que é o que nós queremos, ele é um professor que ele não pode participar de uma assembleia da sua categoria, ele sequer, se ele vê um desvio de corrupção dentro da escola, ou uma verba que não chega na escola, ele sequer pode se posicionar e dizer que aquilo está ocorrendo, porque ele corre o risco de perder o seu emprego. Então, essa situação de tantos provisórios na rede estadual fragiliza em todos os sentidos a busca que nós temos por uma educação de qualidade em Goiás. Ô Paulo, só para eu complementar, Matheus, só um minutinho. Paulo, eu queria que, se você puder nos informar, desde o último concurso público que houve para professor, quantos professores já se aposentaram? Os números que nós temos são de 6.500 professores, entre óbitos e aposentadorias. São os números assumidos publicamente pela Secretaria. Porém, nas nossas pesquisas, em diálogo com o Sindicato dos Professores, isso a presidenta do Sindicato dos Professores nos passou, esse número já ultrapassa 8.000. E qual que é o problema, Rimene? Que aí o Observatório tem pautado muito. Nós já protocolamos na Lei de Acesso à Informação, nós já protocolamos ao Fórum Estadual de Educação, que é um órgão institucional de Estado, que tem participação da sociedade civil e do governo, 6 perguntas. E entre essas perguntas, uma delas é: qual a quantidade de óbitos e aposentadorias de 2010 até 2022 e qual a quantidade de professores dando aula fora de sua área por regional, por cidade? Não temos a resposta da secretaria. E a Lei de Acesso à Informação, ela não pode se negar. Só que nós já protocolamos vários ofícios e não temos essa resposta. Fomos do Ministério Público, então, por que a secretaria diz que vai fazer concurso, não faz e se nega a nos dar essa informação? Porque eu fico imaginando o seguinte, é o mesmo caso do município. O concurso vai ser feito só para dizer que fez, com qualquer número, sem nenhuma base na realidade e com um número bem inferior à necessidade, e mantendo a política de sustentar a rede estadual em contratos, ou será feito um concurso com a ideia de acabar com o contrato provisório no Estado, que deve ser o objetivo de qualquer Estado, que está previsto na Constituição, que função pública só pode ser exercida através de provimento em concurso público. Senão vai virando uma série de penduricalhos, uma série de remendos, né, ao que deveria ser um processo correto, um processo efetivo para que nós tenhamos uma valorização da educação pública, uma valorização desse servidor, desse professor. E aí, com licença ouvinte, com licença telespectador, eu tenho uma professora da rede pública dentro de casa, conheço bem essa realidade, e é por isso que o Se Liga sempre aborda esse assunto, e eu reconheço, sobretudo, o poder transformador da educação na vida das pessoas. E quando a gente vê uma carreira tão importante para a nossa sociedade, principalmente nos dias de hoje, em que nós precisamos formar uma geração que não seja menos inteligente que a anterior, formar uma geração que seja mais conectada com os temas importantes da sociedade, a gente não pode ter a carreira do educador precarizada dessa forma. Se Liga continua nesse assunto, nós precisamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, nós vamos falar aí sobre a formação desses professores. Quem hoje procura os cursos de licenciatura tem encontrado boas oportunidades no mercado de trabalho? Tem encontrado aí oportunidades de ingressar numa carreira pública? Ou tem que se deparar com outros tipos de dificuldade, por exemplo, mercado afora? Você conhece alguém que está encorajado, que está animado a fazer, por exemplo, um curso de licenciatura em biologia, em geografia, em história? Eu conheço poucas pessoas, viu? São casos raros, mas são os nossos professores
do amanhã. Tema importante que o Se Liga debate daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo. Já já eu faço questão da sua companhia. Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga. Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa e também com transmissão simultânea pelas redes sociais, pela InTV, para você que tem o nosso aplicativo instalado, para você que acompanha a nossa página no Facebook, facebook.com/Interativa Goiânia, ou então que está inscrito no meu canal do YouTube, youtube.com/Matheus Ribeiro TV. É sempre uma honra, uma alegria ter você comigo todos os sábados aqui no nosso programa. Se liga que hoje debate a educação na rede pública. Nós recebemos o professor Paulo Vinícius Teixeira, ele que é coordenador do Observatório da Educação em Goiás, um movimento aí formado por professores, pesquisadores, militantes da área da educação e reclama da ausência de concursos públicos na rede estadual de ensino, em que há a possibilidade de um déficit de 12 mil professores. É muita gente. E aí, trago a pergunta primeiramente a você, Paulo, e também quero convidar a TT e o Rimene para esse debate, que é quanto à formação de novos professores, né? Eu me lembro da minha época de ensino médio, pelo menos na minha sala, eu não me recordo de ter ninguém ali motivado a fazer um curso de licenciatura, disposto a lecionar, disposto a ser um professor, a estar na sala de aula. Creio eu que essa realidade não mudou muito de lá para cá, porque o cenário, né, para os professores foi pior. A gente está observando aí agora, mesmo depois da sanção de um reajuste de 33% no piso salarial, Brasil afora, não é só aqui em Goiânia, problemas relacionados a isso. Muitos gestores, muitos governadores, muitos prefeitos se negam a pagar esse reajuste para a categoria. E aí, Paulo, como é que a gente incentiva as pessoas a fazerem um curso de licenciatura, sendo que as oportunidades profissionais, e aí eu incluo a carreira pública, são cada vez mais escassas e cada vez mais precarizadas? Então, Matheus, Rimene, TT, um dos objetivos do observatório é despertar a reflexão de que hoje defender concurso público, defender uma carreira para o professor, não é um problema só de do professor desempregado. É um problema de toda a sociedade. E aí vamos falar da sociedade goiana. O estado de Goiás, ele tem, nos últimos 3, 4 anos, batido recordes de arrecadação. O estado nunca arrecadou tanto. Além disso, ele taxou agora os aposentados, né, em 14%. Então, você tem hoje uma negativa em pagar o piso salarial proporcional a todos os estágios da carreira de professor. Você paga o piso só para a base da carreira, e olha que o piso é o mínimo, né? Nós não podemos trabalhar com o professor achando que ele receber o mínimo da carreira é interessante. Você não tem no Estado uma gratificação por mestrado e doutorado, como deveríamos ter, de 30% e 40% de aumento, fora os 33% para chegar ao piso. Então, nada disso é cumprido no nosso Estado. A carreira mais alta do professor que se dedica, se qualifica, estuda, faz mestrado, faz doutorado, ela vai ficando cada vez mais próxima da base da carreira de professor. Então, se torna muito pouco interessante do ponto de vista do plano de carreira, do ponto de vista do investimento salarial e do ponto de vista das condições de trabalho. Porque se você vai trabalhar numa escola onde a cada 10 professores, 6 são contrato, como é que você desenvolve projeto com eles? Como é que você desenvolve projetos a médio e longo prazo naquela escola e naquela comunidade? Então, condições de trabalho péssimas, condições salariais péssimas, incentivo para a carreira péssimos, e qual que é o resultado disso? Um enfraquecimento da procura às licenciaturas, a desvalorização da figura do professor, da professora,
e uma procura menor para as faculdades que oferecem licenciaturas. Por isso que no Observatório nós estamos aí com um manifesto em defesa do concurso público e temos recebido assinaturas de direções de faculdade, de coordenações de programa de pós-graduação. Temos agora agendado no mês de abril audiências com a reitoria do IFG, com a reitoria da UFG. Temos uma audiência pública na Assembleia Legislativa marcada para o dia 25 de abril, porque nós chegamos numa situação insustentável. Daqui um dia, ninguém mais faz licenciatura. Uma pessoa que terminou sua licenciatura em 2010, em Goiás, fazem 12 anos que ela não tem possibilidade de prestar um concurso, de ter um trabalho digno. Enquanto isso, o Estado contrata de maneira precarizada professores que trabalham hoje e não sabem se no mês que vem ele terá emprego. Pois é, TT. E aí, assim, a gente não forma novos professores, quem que vai assumir essa bronca de ir para a sala de aula daqui 10, 15, 20 anos? Você acha que a gente vai ter um processo de ressignificação aí nos nossos sistemas de ensino? Até considerando aí esse processo de aulas remotas, o professor vai se tornar objeto raro? O professor bom vai se tornar objeto raro, TT? Boa pergunta, Matheus. A gente pode ver, né, que essa questão da valorização do professor, historicamente falando, ela é muito recente. A lei do piso ela é muito recente. E, infelizmente, todas as vezes que vem falar de reajuste, existe um monte de problemas. Ah, porque eu não tenho dinheiro, ah, porque eu não sei o quê, mas, poxa, não tem um planejamento para você investir. A gente sabe que tem um Fundeb, no caso de Goiânia, a secretaria, a prefeitura fala, ah, não, mas o dinheiro que vem do Fundeb eu invisto tanto e eu tenho que tirar mais uma grana aqui da prefeitura para poder pagar, enfim, aquela coisa toda. E aí é o seguinte, não tem como eu falar sobre isso sem comentar a situação da greve recente em Goiânia. Um dos pontos é justamente esse piso salarial, né, que não posso dar 33,24%, então vou dar tanto. O problema é que o tanto que eles querem colocar, sei lá, 10,16%, né, que foi a proposta que chegou na Câmara Municipal de Goiânia, se você for aplicar em cima do salário, do piso salarial que está hoje, que é 2.886, você não chega ao piso nacional, que é de 3.845. E tudo que você tem para ser professor, que seria, né, um incentivo, que é o auxílio regência, locomoção, a gratificação por regência, auxílio locomoção. Aí você tem a progressão horizontal, que é por tempo e por cursos. Não, por tempo é o quinquênio, por cursos de 40 horas a cada 2 anos você tem a progressão horizontal. E você ser especialista, mestre e doutor é a progressão vertical. Então, existe esse plano de carreira, mas está atrelado ao piso. Está atrelado àquele valor de referência lá, que vai ser calculado a sua carga horária. E para a maioria dos professores da rede municipal, eles são P2, ou seja, diferente do P1, que é o que a prefeitura disse que vai dar o reajuste de quase 33,24%. O P1 só tem 2 na ativa, P2 quase 10 mil. Então, para você ter uma ideia, começa aí. Então, são filhos, Matheus, e filhas que estão vendo seus pais e mães dando aula um turno, 2 turnos, e muitas vezes precisando, e ver os pais falando, nossa, mas é difícil. Fim de semana, pai e mãe tem que planejar. O quê? 2 professores P1 na ativa? Só 2. 2? Então, o reajuste de 33% sancionado pelo governo federal, segundo a Prefeitura de Goiânia, vai ser... o projeto de lei que chegou caiu um pouquinho, foi para 32 ponto alguma coisa, só 2 professores serão atendidos. Vai atender 2 pessoas. 2 pessoas. Que tem magistério. Aí que está o pulo do gato, porque os P2 têm pedagogia, muitos fizeram uma especialização em psicopedagogia, em alfabetização, ou neuropedagogia, enfim, já são especialistas. Aí ou seja, é um desincentivo à formação profissional. É um desincentivo à formação profissional. E aí, meu amigo, vamos lá também, né? Professor não é sacerdócio também, não, é profissão. Profissão, essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam se locomover, essas pessoas precisam andar, precisam sustentar os filhos, tem casa, tem aluguel, tem energia, tem água, tem internet. Não é subsistência.
Aí, pegando a informação que a TT trouxe, o reajuste sancionado pelo governo federal vai atender 2 pessoas? Aqui Um sim. escárnio. É, Desculpe aqui a sim. indignação. Sabe o que é momento da gente começar a pensar? Primeiro que nós estamos em ano eleitoral. É hora de começar a cobrar de fato de quem é de direito. Quando a gente fala em educação, saúde, segurança pública e tudo aquilo que a gente sempre fala em ano eleitoral. Se vocês pararem para pensar nos 2 últimos anos de pandemia, que vocês ficaram com seus filhos em casa e a grande parte que teve a oportunidade de ter uma internet de qualidade, um computador de qualidade para poder estudar, fazer suas aulas, e muita gente, muitos pais arrancaram os cabelos que não aguentavam mais porque não tinham, de fato, adaptação para aquilo, foi uma coisa rolada, né? Foi o caminhão andando e sendo trocado ao mesmo tempo, porque as condições forçaram a situação. Agora, tem que entender que isso foi um período, passou. É um momento de voltar, entre aspas, à normalidade, mas com qualidade. Não adianta tentar querer recuperar tudo isso da forma como está. Da forma capenga que a gente vê a educação sendo jogado para a segunda mão, para a terceira, para escanteio, seja para onde for. Mas uma coisa que não dá é a gente ver a educação no Brasil acabar desse jeito. Parece que é projeto, parece ser um projeto do governo federal e de todos os governos que não entram num acordo para poder fazer valer a lei, e de que a educação é o principal ponto, a educação é que transforma, a educação é que vai modificar, inclusive, a saúde, que vai melhorar a segurança pública. A educação é a base de tudo, e se a gente não pensar nisso, e se os governos todos, sejam eles federal, estaduais e municipais, não começarem a pensar nisso o quanto antes, ontem, nós vamos ter uma geração que vai passar despercebida no quesito educação. E aí, como é que vai ser daqui a 10, 15 anos? Quem serão esses profissionais? Esses governos ainda vão estar aqui para começar a pensar e pôr a mão na consciência e falar 10 anos atrás eu deveria ter feito alguma coisa e isso não foi feito? Aonde está a responsabilidade desse povo? É de indignar realmente, desculpe. Por favor, Paulo. É interessante pensar que hoje a melhor rede do ponto de vista ainda de plano de carreira e de valorização do professor, é a rede municipal de Goiânia. E por quê? Porque os trabalhadores sempre estão reivindicando seus direitos, porque eles não se calam, porque eles fazem greve, porque eles fazem protesto. Então nós temos que agradecer, sociedade goiana como um todo, por o que esses professores e administrativos estão fazendo em Goiânia. Porque muitas vezes a gente fica assistindo televisão e fica indignado. Nossa, fica indignado com a corrupção, fica indignado com fulano se enriquecendo e a gente sem direitos. E quando a gente vê que hoje, muita gente eu conheço, que tem dinheiro para pagar uma escola particular, coloca seu filho numa escola municipal, porque hoje a rede municipal tem vários mestres, tem vários doutores, tem o trabalhador da rede municipal, ele fica numa escola só, ele se torna referência naquela escola. Então, ele se dedica àquela escola, ele conhece a comunidade, ele conhece os pais. E isso ocorre única e exclusivamente porque a categoria em Goiânia é uma categoria que se mobiliza. Então, fica a lição aí pra gente. As coisas só mudam quando a gente se organiza, quando a gente mobiliza. E o que a prefeitura está fazendo é o mesmo que o Estado tenta fazer, é achatar, é pegar o menor salário, que é a minoria, e falar, vamos dar o reajuste para o menor salário. Ou seja, que é um número insignificante perto do conjunto da rede. E aí, é engraçado que quando é educação, aí parece que lei na educação não precisa cumprir, né? Quando é lei de reintegração de posse, sai de um dia para o outro. Quando é lei para decretar greve ilegal, é de um dia para o outro. Agora, quando é a lei que diz que o piso tem que ser pago a todos os professores, aí ninguém cumpre. Quando a lei está lá na Constituição, que diz que cargo público só pode se prover por concurso público, aí o Estado fica 12 anos sem fazer concurso, aí ninguém tem que cumprir. Então, que o judiciário seja tão rápido para dar uma decisão, obrigando o município e o Estado a dizer qual é o seu déficit de professores e de administrativos, e obrigando eles a fazerem concurso.
e obrigando eles a pagar o piso proporcional, obrigando o Estado a ter um plano de carreira que reconheça o professor que faz mestrado e que faz doutorado. O governo do Estado tem que responder para nós. Por que Maranhão paga entre os 3 maiores salários de professor do Brasil, e o Maranhão está entre os 5 menores PIBs do Brasil, e Goiás, que está agora, durante a pandemia, a propaganda diz que não sentiu a crise, que o agronegócio isso, o agronegócio aquilo, Goiás está entre os maiores PIBs do Brasil e paga entre os 5 menores salários do Brasil para professor. O Maranhão está entre os 5 menores PIBs do Brasil e paga entre os 5 maiores salários. Então, que estado rico que é esse, que não valoriza seu professor, né? A gente precisa fazer mais um intervalo rapidinho, mas nós vamos continuar nesse tema porque no bloco a seguir nós vamos conversar com você, pai, mãe, você cidadão que está acompanhando o programa, que não é professor, mas sobre o quanto isso deve ser também um problema da sociedade, como todos nós devemos nos importar com essa categoria profissional, porque é a que nos forma, nos dá condições, inclusive, de sermos profissionais em outras áreas. Você não pode perder, já já a gente continua com Paulo Vinícius, com Rimene, com a TT Ribeiro. Sai daí não, eu faço questão da sua companhia. Seu fim de semana bem informado. Se liga! Interativa. Se liga! Jornalismo e entretenimento na Interativa. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa, nosso último bloco com transmissão simultânea pelo Facebook da facebook.com/Interativa Goiânia. Você que tem o nosso aplicativo instalado também tem a oportunidade de nos acompanhar pela InTV, ou então corre lá e se inscreve no meu canal do YouTube, youtube.com/Mateus Ribeiro TV. Hoje a gente recebe o coordenador do Observatório da Educação em Goiás, o professor de História do IFG, Paulo Vinícius Teixeira. Rimene Amaral e TT Ribeiro também conectados conosco. Nossa bancada está desfalcada sem a presença ilustre de Maria Tereza Alencastro Veiga. Ela já teria dado quantas broncas na gente hoje, hein, Rimene? Assim, Vixe! De 20 a 30, quantas, hein? Assim. Ela já estaria espumando de ódio de todo mundo aqui. Mas é isso mesmo. A gente, quando a gente sente essa angústia de verdade, quando a gente fala de uma situação e vê que essa situação parece que foge, né, do nosso controle, é de ficar, de fato, indignado. Eu queria só perguntar uma coisa para o Paulo, que eu fiquei questionar na questão no bloco anterior. Paulo, vocês chegaram a procurar o Ministério Público? Como é que ficaram essas negociações para cumprir a lei? Então, nós estivemos já com o Ministério Público em 2 oportunidades. A primeira é quando foi lançado esse processo seletivo, que selecionou de maneira pouco transparente e para contratos provisórios e precarizados mais de 13 mil professores. Procuramos o Ministério Público no primeiro momento pediu a suspensão desse processo e depois indicou que essa não era a maneira de prover os professores em Goiás, indicando à Secretaria de Educação que realizasse concurso. Mas a Secretaria ignorou a recomendação do Ministério Público, fez a seleção e, mesmo assim, o que nós recebemos ainda são denúncias de falta de professores em várias escolas, já com o ano letivo em andamento. Depois estivemos agora com o Ministério Público na semana passada, na quinta-feira da semana passada, e lá colocamos a necessidade, entregamos ao Ministério Público 5 questões que já protocoladas à Secretaria de Educação, já protocoladas junto ao Fórum Estadual de Educação e à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, e que não nos foram respondidas pela Secretaria de Educação. E o Ministério Público se comprometeu em encaminhar à Secretaria de Educação essas questões, que basicamente são que a Secretaria demonstre quais são os déficits por área, os números de óbitos na rede nos últimos 12 anos, os números
de aposentadorias nos últimos 12 anos e mais que isso. O que está previsto de aposentadoria para os próximos anos, que nós sabemos que também é muito grande. E o Ministério Público se comprometeu conosco, tem sido muito aberto e tem se posicionado. Então, nós aguardamos que essa instrução do Ministério Público seja seguida, que a Secretaria da Educação seja transparente, traga com os dados para a gente confrontar com os dados que nós já temos e que seja convocado um concurso para, no mínimo, 12 mil professores com convocação imediata. Porque hoje um concurso no Estado para menos de 12 mil professores é tampar o sol com a peneira. Não é um compromisso de zerar o déficit de contratos provisórios na rede estadual. Agora o seguinte, eu sempre coloco essa ponderação quando a gente fala de alguns problemas que, na minha percepção, devem ser problemas da sociedade e não de nichos da sociedade. Veja só, quando a gente fala, por exemplo, de combate à violência contra a mulher, isso não é um problema das mulheres agredidas, esse é um problema da sociedade. Quando a gente fala da necessidade de combater-se a desigualdade, esse não é um problema apenas de quem está desempregado, de quem está passando fome, esse é um problema da sociedade. Quando a gente fala, por exemplo, de combate a qualquer tipo de preconceito, de combate à homofobia, de combate ao racismo, isso é uma pauta que interessa à coletividade, porque é necessária para que a gente construa dias melhores. Então, se nós não avançarmos nessas situações, nós construiremos dias piores. E aí entra a questão da educação, que reforço. Eu sempre digo que é o principal motor de transformação da vida das pessoas. Acho que foi assim com todos nós que aqui estamos. Se não fosse assim, nós não teríamos construído as nossas carreiras, construído aí a nossa atuação junto à sociedade. E como transforma vidas, transforma o mundo. Eu queria te ouvir, Paulo, com um recado principalmente às pessoas que estão acompanhando o programa, que estão acompanhando o Se Liga, e que não conhecem muitas vezes a realidade de um professor de escola pública, ou que não tiveram, ou que não têm um filho em escola pública. Como essa pauta deve interessar e mobilizar a sociedade como um todo? De que forma nós podemos levar essa mensagem à coletividade para que a gente mostre o quanto ela é importante para que nós tenhamos aí uma boa perspectiva de futuro? Então, Matheus, todos que estão ouvindo, assistindo, Se Liga, nós temos que fazer uma opção enquanto sociedade. Nós vamos resolver os nossos problemas entendendo que a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo, que as pessoas precisam cada vez mais ter um olhar crítico, emancipador, de que tudo que a humanidade produziu de conhecimento tem que ser um patrimônio de todos nós, que todo mundo tem direito ao conhecimento, que isso é um patrimônio nosso. Ou nós vamos por outro caminho. Qual que é o outro caminho? É o que nós já estamos vivendo. É militarizar a sociedade, é resolver todos os problemas com a violência. Então, o estádio de futebol, agora ele é só uma torcida, porque as pessoas não podem mais conviver. Quando alguém tem alguma reivindicação ou critica um sistema de saúde, chega e expressa sua indignação no posto de saúde. A resolução é através do vigia do posto de saúde, ou chamar a polícia. Então, a polícia é cada dia mais chamada a resolver os problemas da sociedade. A mão do Estado que aparece para a sociedade cada vez mais é a mão da cobrança de impostos e a da repressão. Então, se alguém fala que o transporte está ruim, não aparece os responsáveis pelo transporte, ou não se convoca o conselho de transportes da cidade. Se chama a polícia para ir no terminal, porque as pessoas estão reclamando do atraso do ônibus. E eu acho que esse modelo de sociedade militarizada, onde até as escolas são entregues aos militares, não nos interessa, porque é uma sociedade de uma violência que vai recair sobre uma maioria que será fruto dessa violência. Nós vamos embrutecer ainda mais a nossa sociedade. Agora, se nós queremos uma sociedade onde nós possamos construir processos de educação, de entendimento, de socialização das decisões sobre como a nossa cidade cresce,
como ela se urbaniza, sobre as nossas relações com a natureza, com a terra, e entender que isso é patrimônio de todo mundo, que nós não podemos ter uma sociedade onde uma minoria enriquece, sendo dona das empresas de transporte, onde uma secretaria de educação atende muito bem e faz parcerias com institutos privados, onde alguém que está no campo da agricultura e lucra muito, porque o agronegócio está de vento em polpa, mas o conjunto das cidades em torno do agronegócio continua empobrecidas, com salários baixos, com pessoas desempregadas. Se nós não concordamos com esse modelo de sociedade, de uma minoria que se enriquece cada vez mais e uma maioria sem direitos, nós precisamos optar por valorizar a educação, por um outro modelo de sociedade, mas emancipatória, que tenha no horizonte se libertar de qualquer opressão ou de qualquer exploração. Então, essa luta é de todos nós, né? Essa luta é de quem está nos ouvindo. Não existe engenheiro sem professor, não existe nenhum tecnólogo, técnico de informática, não existe nenhuma profissão sem um professor. E nós precisamos cada vez mais de cidadãs críticas e contestadores para fazer igual tem sido feito no município. Quando não se cumpre uma lei da educação, vai lá e se questiona. E nós temos aí algumas metas a alcançar, né? Que são os planos estaduais de educação e o Plano Nacional de Educação, que prevê dobrar o número de escolas de tempo integral no estado de Goiás. Mas como é que nós vamos fazer isso? Com um professor que fica um mês numa escola, outro mês em outra, não tem garantia nenhuma, incentivo nenhum para estudar, para levar algo diferente para a escola, para ir no final de semana e as escolas estarem abertas e serem locais de recreação, de lazer, de cultura e de arte em todos os bairros, periferias e cidades do estado de Goiás. Então, uma escola funcionando bem, com professor efetivo, sem nenhum contrato provisório, com professor recebendo bem, com incentivo, Goiás batendo recordes, dizendo, o melhor salário de enfermeiro do país é aqui em Goiás, de assistente social é aqui em Goiás, de professor é aqui em Goiás. Pode ter certeza que nós vamos ter uma comunidade e uma sociedade funcionando bem melhor, na qual as pessoas estarão muito menos expostas a serem capturados pela criminalidade, pela marginalização ou por processos que culminem na violência e logo num reforço da militarização da sociedade. É a opção que nós temos que tomar. Nós queremos uma sociedade com mais repressão ou uma sociedade com mais educação, com mais entendimento ou com mais gente presa, com mais salas de aula ou com mais prisões. Eu acho que nós queremos uma sociedade com mais salas de aula. Exatamente. O problema, Paulo, é que muitas vezes, esse questionamento amedronta muita gente grande. Questionar a gente. Meus amigos, estamos indo para os minutos finais do programa. Queria o arremate do Rimene e também da TT sobre esse tema importante que nós debatemos sempre aqui no Se Liga. Vamos lá, a palavra está com vocês. Diga lá, Rimene. É isso. Eu falei, assim, até me exaltei um pouco hoje, mas eu queria deixar firme isso para todo mundo. Nós estamos em ano eleitoral, é hora de pensar, de começar a pensar, procurar o seu candidato e saber exatamente aquilo que você quer, entender que a gente precisa de políticas públicas sérias, de políticas públicas que fazem pelo povo, para o povo e em prol de alguma coisa que vai render um futuro. A educação é uma delas. Então eu acho que o que a gente tem que pensar é isso. Nós temos a arma na mão, né? E a arma que nós temos é o voto. É escolher bem, é saber quem é que está comprometido de verdade com uma sociedade justa, igualitária e com uma sociedade que tenha uma previsão de futuro para a juventude. E isso a gente só faz com educação. Eu espero que todo mundo lembre dos 2 últimos anos, de como isso aconteceu, de como foi a educação, do quanto ela foi prejudicada, mais do que qualquer outra coisa. Então, a gente tem que começar a pensar de verdade. Eu acho que depois de 2 anos de pandemia, a gente tem condições de pensar um pouco mais sério e entender que voto não é moeda de troca. Voto é uma consequência da sua cidadania. Um ótimo sábado para todo mundo. Obrigado, professor, pela discussão. Obrigado a vocês. É sempre muito bom ter com qualquer
pessoa que vem aqui, porque esse programa traz para a gente muitos ensinamentos e eu aprendo a cada dia com vocês. Um ótimo sábado, muito obrigado, até semana que vem. É isso aí, TT, a palavra está contigo. Gente, como sempre foi muito bom, né? E vocês sabem que eu sou até a suspeita para falar de educação, né? Primeira coisa que eu falo é que eu sou pedagoga, o jornalismo vem em segunda graduação, na terceira graduação a psicologia, e é Darcy Ribeiro, é Maquiavel, sabe, eu fico lembrando Emília Ferreiro, Jean Piaget, o próprio Paulo Freire, todos, né, trouxeram a importância da educação. Enquanto não tiver no plano de governo, né, seja do vereador, do deputado, estadual, federal, o plano do governo federal também para a presidência, enquanto não tiver ali uma proposta palpável, uma proposta que tenha metas, olha, esse ano nós vamos fazer isso. Enquanto a gente não vê a educação ali como centro, a gente realmente é difícil sair de onde a gente está. Lembra alguns programas atrás, quando a Maria Tereza falou que a gente perdeu o bonde? A gente pode alcançar, só que tem que ser feito algo. Então, vamos valorizar o professor. E só para finalizar, Matheus, eu acho que, apesar dos pesares, a educação, o ensinar, a relação ensino-aprendizagem do professor com o aluno é tão incrível que, mesmo assim, eu vejo e eu lembro com muito carinho das minhas alunas, dos meus alunos, dizendo que gostariam de ser professores, muito por causa desse vínculo que a gente cria com essas crianças, né, com esses adolescentes. Um professor, uma professora pode mudar uma vida, não só uma, várias delas. E essas vidas que são mudadas, seja a mudança de percurso, de caminho, nossa, eu estava nesse caminho, o professor chegou, conversou comigo, eu fiz isso, o acolhimento em relação à inclusão, o professor faz a diferença e ele precisa ser valorizado por isso. Valorização da educação é uma pauta que tem que estar lá no projeto. Então, quando você for votar, pergunta lá, ou vai lá nas redes sociais do candidato, qual o projeto do candidato, da candidata para a educação? E pense, é palpável? E pergunte, e vá atrás. É isso, educação, gente, é sempre o começo de tudo. E palpável, né? Não apalpável, como muitos políticos hoje têm tratado temas, né? Apalpando direitos da nossa população. Meus amigos, Paulo Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Conte conosco como um espaço aberto, como um microfone aberto para defender causas importantes para a sociedade. Rimene, TT, também meu agradecimento a vocês, um ótimo fim de semana e um ótimo fim de semana a você. Obrigado. Que nos honrou com a sua companhia e com a sua audiência em mais uma edição do Se Liga, todos os sábados às 8 da manhã aqui na Interativa FM, para quem não abre mão de ficar bem informado, mas pode ficar bem informado também com bom humor, de um jeito diferente. No próximo sábado, a gente carimba o passaporte de novo. Fiquem com Deus, ótimo fim de semana. Tchau, obrigado. Se Liga Interativa com Matheus Ribeiro.